Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Salve, salve galera, aqui quem está falando é Flávio Araújo Salazar, com mais um programa UCJ, Umbanda, Consciência e Juventude, aqui para vocês na Rádio Toques de Aruanda. Esse programa, ele é um programa feito comigo, Flávio Araújo Salazar, Franz Meyer e Paul Sanner. Nosso querido irmão Franz teve problemas pessoais e hoje infelizmente não pode estar fisicamente conosco, mas com certeza está vibrando aí ao nosso lado, nos pensamentos, nas intenções. E convido vocês agora a elevarem os pensamentos aos planos superiores. E vamos então pedir que, caso tenha algum irmão, algum espírito, alguma consciência, alguma forma, pensamento que não possa experienciar, não possa ouvir o que nós vamos estudar e compartilhar, que ele seja envolvido agora nos mistérios divinos e encaminhado, purificado, reordenado, encaminhado para o seu local de merecimento na criação. E hoje, meus queridos irmãos, vocês sabem, é uma semana muito especial, uma semana não é só especial porque sexta-feira é feriado, nós vamos poder viajar mais cedo, mas ela é uma semana especial pelo seu simbolismo. É uma semana simbólica em muitas ordens, muitas doutrinas, e eu convido vocês a usar essa semana como um momento de reflexão do que significa o renascimento, como nós podemos renascer, como podemos fazer o Cristo nascer dentro de nós. E quando eu digo Cristo, eu digo a energia, essa energia que vem do cosmos, como nós podemos ser a expressão viva dessa energia aqui na terceira dimensão. Salve, salve galera, eu sou o Paul Sanner, estou aqui junto com o Flávio Salazar. O Flávio está falando para nós de renascer, do renascimento e de despertar o Cristo dentro de cada um. Isso me faz pensar em duas coisas importantes dentro de cada um de nós. Uma é a consciência e a outra é o amor. Então nós estamos hoje num dia que as famílias costumam se reunir, ou se não hoje, nesse final de semana, e fazer uma celebração conjunta. Então nós vamos falar um pouco sobre essa questão da consciência e essa questão do amor na família, entre nós e os nossos parentes. E falando um pouco sobre consciência, a consciência a que eu posso me referir agora, ela começa com a consciência do momento presente, a consciência do que está à sua volta nesse momento, do que você está vendo, do que você está ouvindo, do que você está sentindo nesse exato momento, a consciência do seu momento presente. Quando nós estamos conscientes do nosso momento presente, nós não estamos perdidos no passado, nós não estamos carregando mágoas, culpas, tristezas, frustrações ou glórias e alegrias. Nós estamos no momento conscientes
do nosso momento presente, do agora. E quando nós estamos assim, nós também não estamos carregando preocupações ou ideias em relação ao futuro, ao que será, angústias, né, do que pode vir. É comum nossa mente nos levar para fora do momento presente. É comum ela nos direcionar para pensamentos que muitas vezes não nos ajudam, que muitas vezes nos limitam, nos atrapalham, nos tiram a atenção. O nosso momento presente, ele tem um tempo. E o tempo do nosso momento presente é o nosso corpo. O nosso corpo, ele sempre está no momento presente. O nosso corpo não está no futuro nem no passado. Não tem máquina do tempo para isso. Então, o nosso corpo, ele vive no momento presente. Quando você agora começa a prestar atenção na sua respiração e dar uma atenção ao seu corpo, você está fazendo uma ampliação da sua consciência. Você está ampliando a sua consciência para o momento do agora, dando uma atenção real. Não é? E a atenção real é o primeiro passo do amor. E é o primeiro passo do amor também em família. É quando você genuinamente está diante de alguém e você está ali com o seu pensamento, não só com o seu corpo, e também com o seu sentimento. Mas você não está conversando com uma pessoa com a cabeça em outro lugar, em outra coisa, pensando no que você devia estar fazendo ao invés de estar ali, ou no que vai ser depois, ou no que aconteceu antes. Não, você simplesmente está ali, aberto, acolhendo esse momento, acolhendo essa pessoa que está falando, ou não, em silêncio, mas que está ao seu lado. Então esse é o primeiro gesto, a primeira porta para um amor. A primeira porta é realmente estar ali, querer estar ali. O que você acha disso, Flávio? Eu sou muito suspeito para falar sobre estar presente, porque como mestre Reiki, eu procuro sempre basear a minha vida pelos 5 preceitos reikianos. E os 5 preceitos reikianos, eles começam com somente por hoje. Então, somente por hoje darei graças por todas as minhas bênçãos, somente por hoje não irei me preocupar, somente por hoje não sentirei raiva, somente por hoje farei o meu trabalho honestamente e somente por hoje serei gentil com os que me cercam e com todos os seres vivos. Então, a semelhança entre esses princípios é o seu prefixo que começa com somente por hoje. Você estar presente é muito, muito importante para que você entenda a sua missão karmicamente falando dentro dos relacionamentos. Por que eu quero dizer isso? Porque se não fosse tão importante assim, nós não teríamos o véu do esquecimento. E você lembraria quem você foi nas vidas passadas, qual o tipo de relação que você teve com as pessoas que estão hoje dentro de um contexto social com você. Então, se não nos é permitido lembrar dessas experiências passadas, é porque o foco da nossa existência, e quando eu digo existência, eu digo pensamentos, atitudes, sentimentos e ações, devem estar focados no agora. É muito importante vocês terem consciência, e nós como raça humana termos a consciência de que para todos os males só existe um remédio, que é o amor. O amor é a frequência, é a energia, é a vibração que tudo cura, que tudo resolve. Então, partindo de uma ótica completamente científica, entendendo que o universo é um campo eletromagnético e que você produz um campo eletromagnético, todas as pessoas produzem um campo eletromagnético e esses campos eletromagnéticos se correlacionam, o que seria, na verdade, então, os resgates kármicos? Muito bem. Qualquer coisa que você fizer
seja ela uma atitude, um pensamento, um sentimento que não estiver de acordo com os propósitos superiores, se não estiver de acordo com a lei maior e com a justiça divina, eletromagneticamente falando, você vai atrair para o seu campo eletromagnético uma partícula de carga negativa. Os físicos chamam de antimatéria, alguns espiritualistas chamam de miasmas, enfim, é uma substância atômica que se parece muito com uma fuligem, um grão de areia preto ou uma poeira. Muito bem. A partir do momento que essa partícula se agrega ao seu campo eletromagnético, ela precisa ser liberada. Ela precisa ser liberada, ela não pode ficar ali. Essa liberação, que pode ser feita de duas formas, transmutando através do amor ou fazendo a catarse. Percebam que tem duas formas de se transmutar, de eliminar essa partícula. Fazendo a catarse física, emocional, espiritual, que vai gerar um entendimento, uma aceitação e uma liberação disso, ou você transmuta através do amor, da energia do amor, a medicina universal, ou a frequência que nos une, ou que pelo menos deveria nos unir. Então, de um ponto de vista científico, o karma seria isso, a liberação dessas partículas, dessa fuligem que, meus queridos, pela minha experiência terapêutica, eu posso dizer que anos e anos e anos, e muitas vezes até vidas, acumulando essa fuligem, torna a pessoa uma verdadeira múmia. Ela está ali com os corpos mais sutis completamente envolvidos por essa casca, essa crosta de fuligem, de antimatéria, e isso precisa ser liberado de alguma forma. Então, do ponto de vista científico, isso seria a liberação do karma. Muito bem. Como o universo sempre está nos direcionando no caminho do amor, porque a centelha divina, Deus, na verdade, é puro amor, é amor puro, é o amor que a todos ama, que não julga. Então, é um movimento energético normal do universo, do eletromagnetismo cósmico e quântico, que direcionem os indivíduos para múltiplas oportunidades de liberar essas energias, essa antimatéria, através do amor. Como nós somos ótimos em rejeitar esse caminho do amor, chega um ponto que essas energias têm que sair através da catarse, e aí alguns religiosos usam a metáfora da dor, ou o caminho do amor ou o caminho da dor. Muito bem. Imaginem vocês, meus queridos, se vocês lembrassem o que vocês foram nas vidas passadas, e imaginem se vocês lembrassem que grande parte dos familiares de vocês foram inimigos mortais, que grande parte dos familiares de vocês foram mortos ou mandaram matar vocês em outras vidas. Como o amor poderia estar dentro desse leque de opções? Se com o véu do esquecimento, se mesmo assim muitas vezes nós optamos por um controle coercitivo de situações familiares, não respeitando a centelha divina do próximo, imagine se o véu do esquecimento não tivesse sido lançado sobre nós. Iam ter pais aí matando filhos segundos após o nascimento. Percebam a importância de você estar no presente? O amor que um pai, uma mãe vibram no coração e nos corpos sutis a hora que vem um nenê recém-nascido que pegam no colo, aquele amor, ele é intenso. Para começar um processo de cura,
liberação dessas energias que muitas vezes foram trazidas para o seu campo eletromagnético quando você matou ou mandou matar aquela centelha divina que está vindo encarnada agora como seu filho. Faz sentido isso para vocês, meus queridos irmãos? Vamos refletir um pouco sobre isso. Imagina se nós não estivéssemos com foco no presente. Todo aquele amor seria ódio se você visse um recém-nascido e lembrasse o que ele mandou fazer a você numa outra existência. Partindo desse ponto de vista, eu acho que consegui deixar claro da importância de estar focado no presente, de sermos pessoas ativas no presente. E entendendo também que a família é uma grande oportunidade que nós temos para resolvermos os nossos compromissos, os nossos contratos, ou de um ponto de vista científico, eliminarmos toda essa fuligem, toda essa antimatéria que nós adquirimos. Eu faço uma reflexão histórica para vocês, meus queridos irmãos. Nós aí no calendário moderno, nós estamos no ano de 2015. Em 2015 anos, a Terra, o planeta Terra, a humanidade só viveu em período de paz durante 60 anos. Todos os outros anos, conflitos isolados existiram. Partindo desse fato, eu lhe pergunto, se nós temos 2015 anos, dos quais 60 foram de paz, você acredita que nas encarnações anteriores que você teve, você foi um ser de paz ou um ser de guerra? É isso que eu queria perguntar, né, Flávio? Porque essas relações familiares, elas não são só assim, né? Tem muitas relações familiares que foram, em outras ocasiões, de amor, né? De colaboração, que construíram, né, seres humanos melhores, né? Então, como que você vê isso? Só pra gente não ficar achando que então tudo foi só guerra, não, né? Eu acredito muito, mas aí é um ponto de vista pessoal. Inclusive, meu querido irmão, convido você que está escutando, se tem uma perspectiva diferente ou se tem um modelo teórico diferente, envie a sua mensagem para nós lá no nosso Facebook, mande e-mail, mas dentro do que da minha perspectiva, eu acredito que os relacionamentos que tiveram a balança equilibrada, eu acredito que as centelhas divinas não voltam encarnadas dentro de um ambiente familiar. Eu acredito muitas vezes que elas possam voltar encarnadas dentro de um contexto de trabalho espiritual. Um exemplo, nós que somos irmãos de terreiro, eu acredito que poucos de nós tivemos desavenças em vidas passadas. Claro que dentro da grande obra existem muitas exceções e dependendo da quantidade, do tipo de antimatéria que você agregou, é provável, faz sentido, é plausível que esse resgate seja feito dentro de um campo santo, de um campo religioso e não de um campo familiar. Mas acredito que realmente, acredito que família é para resgatar umas coisas bem cascudas aí. Sabe por quê? Porque partindo do entendimento que o amor é a medicina que mais cura, nem sempre o amor que parceiros de terreiro, parceiros religiosos sentem um pelo outro é tão intenso que o amor que a família sente, que um pai sente. O olhar de um pai para um filho recém-nascido, quando o médico entrega ele para a mãe e o pai olha para os dois, aquele amor é de uma profundidade tão grande que ele cura realmente experiências de tortura, experiências de inimigos ancestrais. Então, experienciar esse amor realmente, pela intensidade dele, eu acredito que seja reservado só para os casos mais cabeludos.
É porque a gente diz assim, né, que amigos e relacionamentos afetivos a gente escolhe, né, família não, né? Exatamente. Pelo menos não nesse nível de consciência que a gente tem, né? Pode ter escolhido num nível anterior, né? De evolução, mas não no aqui e agora, né? Exatamente. O laço sanguíneo, partindo do ponto de vista espiritual e até da genética, é algo muito forte, é algo muito profundo. Então, por exemplo, você pega inimigos mortais que se odiavam, por exemplo, vamos dar exemplos aleatórios assim de civilizações que vem na minha cabeça agora. Por exemplo, tem um general grego que odiava mortalmente um general romano, enfim, e fazerem as duas centelhas divinas encarnarem dentro de uma mesma árvore genealógica, dentro do mesmo padrão vibratório sanguíneo. Putz, cara, do meu ponto de vista, eu acho que a jogada é uma jogada de mestre do universo, assim, pra resolvam-se, porque são irmãos. E a amizade é aquela coisa, né? Pô, se algum dia você me ofender, eu te ofender, eu te tiro do Facebook, eu apago o seu telefone da minha agenda, como dizem aí as pessoas, né? Beijo, me liga. Agora, a relação sanguínea não tem como. Por mais que eu queira, por mais que eu tente no nível consciente, o seu subconsciente, o seu inconsciente sabe de quem você é filho, sabe quem é seu pai, sabe quem é sua mãe, sabe que vocês estão dentro da mesma linhagem sanguínea. E até no nível inconsciente, por mais que a pessoa queira fugir, queira evitar isso, ela tem que trabalhar isso dentro dela, ela tem que entender. Por mais que eu não goste dos meus pais, ou por mais que eu não queira que eles sejam meus pais, eles são meus pais. O dom da vida, a oportunidade de evoluir nesse plano me foi presenteada através deles. Então, realmente, é uma situação, a família é um conjunto de acontecimentos que colocam o Tico e o Teco para funcionar. A pessoa queira ou não queira, ela tem que refletir quem ela tem que refletir o que ela sente. Então, só para voltar para o raciocínio, e aí, repito, irmão que está me escutando, se você tiver um outro ponto de vista, até porque o ponto de vista ele é visto a partir de um ponto. Então, se você vê o que eu estou falando a partir de outro ponto, entre na nossa página, mande e-mail ou venha até aqui no Instituto Social e Cultural Plenitude, na rua Sérgio Meira, número 41, e venha discutir o seu ponto de vista conosco. O meu ponto de vista é que família é para resgates cascudos mesmo. E caso você não concorde com isso, eu vou te apresentar uma outra ideia, né? A ideia é a seguinte: nós estamos aqui nesse planeta principalmente para aprender o amor incondicional, o amor ao próximo, né? O amor pela vida, o amor por nós mesmos, né? E talvez então, como o Flávio disse, seja realmente esse resgate e você precisa aprender a amar, né? Essa pessoa que em outro momento você não amou. Se você é um abençoado e as pessoas que estão na sua família são aquelas com quem você já se deu muito bem em vidas passadas, não é? E você tem então uma oportunidade maravilhosa na mão de amá-los ainda mais, de aprender ainda mais a respeito do amor, de conseguir dar um passo ainda mais longe, né? Porque você já parte, né, do amor, então você pode simplesmente ir muito além, né? Falando de amor incondicional, falando realmente de construir um mundo melhor, né? De compartilhar e fazer desse mundo algo muito mais pleno. Então esse é um convite aí para que a gente possa refletir a respeito das nossas relações. Eu acho que as pessoas que estão mais perto de nós, aquelas que nós atraímos para estar mais próximas de nós, quando eu digo mais próximas é na convivência mesmo, no dia a dia. Às vezes tem um parente que é muito próximo e outro que é muito distante. Então, aquelas pessoas que estão mais próximas são aquelas com quem a gente tem mais a aprender, são aquelas com quem a gente tem mais a crescer, são aquelas que vão mostrar para nós, né, espelhar para nós
os nossos pontos de evolução, aqueles que precisam ser lapidados para que nós possamos então evoluir, porque do que se trata, né? Essa vida, senão de evolução e de amor, né? Esse é o dia de hoje, acho que é um dia muito propício para nós falarmos disso tudo, não é, Flávio? Com certeza. O renascimento, ele é um arquétipo da evolução. A borboleta, na verdade, ela renasce quando ela passa pelo período de reorganização energético dentro do casulo, para que ela possa ser uma expressão da perfeição da criação, né? Quem já teve oportunidade de contemplar as asas de uma borboleta pode perceber o quão minuciosa é a criação nos seus caprichos. E o renascimento do nosso querido Mestre Jesus foi uma reorganização também energética, celular, porque ele renasceu já em um outro padrão vibracional. Antes ele era depois ele renasceu em um outro padrão vibracional. E é nesse padrão vibracional que nós devemos chegar. Mas isso só será feito a hora que conseguirmos eliminar dos nossos campos eletromagnéticos toda a fuligem, toda a poeira. Percebem como não existe outro caminho senão o amor? Não existe outro caminho senão colocar o ego a trabalho da centelha divina, da força crística. E dentro do ambiente familiar, dentro da sua família, meu querido irmão, quantas vezes, com qual frequência você está fazendo isso? Colocando o seu ego para trabalhar em favor da sua centelha divina. Nesses anos todos de trabalho, num processo de coaching, trabalhando com programação neurolinguística, é muito comum pessoas me procurarem com questões de relacionamento familiar, né, de dificuldade entre pais e filhos, de dificuldade com parentes próximos, com avós, com primos. Isso é muito comum, infelizmente é mais comum do que a gente gostaria, né? E isso tem, né, eu vejo aí relação com o que o Flávio explicou, né, a respeito dessa questão toda kármica, né? E nós precisamos olhar com bastante coragem para esse tipo de questão quando surge, porque nós estamos muitas vezes diante daquelas pessoas que nós deveríamos amar mais e às vezes tem raiva, tem ódio, né? É muito constrangedor, a pessoa às vezes chega e fala para mim assim: eu odeio meu pai, mas eu me sinto culpado por odiá-lo porque eu deveria amá-lo, ou tenho raiva da minha mãe e me sinto mal porque eu sinto isso, né? Eu não poderia jamais sentir isso, então vem logo um julgamento, né, junto com isso, e às vezes a pessoa não entende como que vem esse tipo de emoção, esse tipo de sentimento, né, da onde que isso surge e por que isso está tão presente, né? E é claro que as pessoas com quem nós estamos convivendo estão nos forçando, né? Estão nos provocando, estão querendo que nós sejamos pessoas melhores, estão vendo que nós poderíamos fazer diferente, estão exigindo de nós atenção, amor, presença, acolhimento. Então precisa ter muita honestidade, muita coragem para olhar para isso e dar esse primeiro passo, que é o passo da presença, né? De estar presente dentro do seu corpo, estar presente na sua vida, perceber a sua respiração e perceber que emoção é essa que você está sentindo em relação a alguém próximo de você. E olhando para essa emoção, você pode simplesmente reconhecê-la. Não
fazer nada, por um momento aceitar. Isso foi o que foi possível, é o que eu consegui. É sentir uma raiva, é sentir uma frustração, é sentir uma tristeza, uma culpa, um medo. E você começa reconhecendo dentro de você que você é um ser vivo nesse planeta que está aprendendo e que está sentindo uma emoção. Não é aquela que você gostaria de sentir, mas é aquela que você sente. E por um momento você se acolhe e se permite sentir isso, sem fazer nada. Apenas tendo consciência dentro de você do que é que surgiu. Esse é um passo muito importante, é um passo de amor próprio, amor por você mesmo. Dizendo para você, eu sinto isso, reconhecendo o que você sente. Dizendo que eu não quero sentir isso, mas isso é o que eu sinto agora. E isso é legítimo. Não é? É o melhor que eu pude fazer nesse momento. Eu não sei porquê, talvez tenham questões kármicas, talvez eu tenha razão, talvez eu não tenha razão, talvez ambos tenham razão, talvez nenhum dos dois tenha razão. Que é a maioria dos casos, né? Que é na maioria dos casos, né? Porque cada um tem sempre seu ponto de vista. Que é visto a partir de um ponto. E que justamente mostra que o universo é multifacetado, né? Ele tem inúmeras formas de se compreender, de se perceber, de se ver e de concluir o que é certo e o que é errado, né? Além do tempo, né? Às vezes o que é certo num momento é errado no outro e assim por diante. A nossa cultura, ela vai evoluindo, vai progredindo e vai trazendo à luz novas questões, novos paradigmas, né? Mostrando para nós que aquilo que muitas vezes era inaceitável um tempo atrás, hoje, quando você não aceita, você está tendo preconceito, né? Você precisa ampliar a sua forma de ver e entender que o mundo, ele é hoje um lugar de mais amor, ele é hoje um lugar de mais aceitação, ele é hoje um lugar de mais respeito, e a cada vez mais ele cresce nessa direção, porque essa é a direção da evolução. Não de separar, de segregar e de anular, mas sim de trazer para junto de si, de encontrar um denominador comum, de aceitar e de amar. Então o caminho junto aos nossos familiares é esse. No trabalho de constelação sistêmica, nós percebemos muito dentro das ordens do amor, quando representamos um sistema familiar, pontos onde o amor não flui, onde o amor ele é interrompido. E é comum, eu conheço casos onde filhos não conversam com pais e mães há muitos anos. E isso pode ter certeza que é um ponto a ser trabalhado, é um ponto a ser resgatado, é um ponto a ser olhado. A gente não diz que eu tenho que então concordar com tudo que foi feito e tenho que perdoar tudo que foi feito contra mim e agora eu tenho que aceitar, baixar a cabeça e deixar que continuem me agredindo. Não nesse sentido, não é? Mas no sentido de você trazer para você, não é? A ideia, que é uma ideia de evolução, o que o universo poderia querer ensinar para mim, me colocando numa situação dessas, né? O que eu poderia aprender de toda essa situação? O que poderia me tornar uma pessoa melhor? E quando eu passo a entender que alguém foi colocado na minha vida de uma forma muitas vezes agressiva para a minha evolução, para o meu aprendizado, para que eu pudesse ser lapidado na minha forma de ser e de existir, quando eu me dou conta de tudo isso, isso de uma certa forma torna mais fácil eu me aproximar dessa pessoa, não é? E estabelecer uma nova relação num novo patamar de respeito, de entendimento, não é? Sabendo que aquele passado, tudo aquilo que aconteceu, não vai voltar, não vai poder ser refeito, né? E já passou, não vai me agregar a menos que eu tire o aprendizado dele. Não vai construir um futuro melhor a menos que eu tire um aprendizado disso tudo e dê a oportunidade a cada um que me cerca de também aprender e de também evoluir, com esses processos que muitas vezes são processos de conflito e
de falta de amor e de harmonia. Bom, uma pergunta. Como o coach, como a PNL percebem e abordam a questão da não sei se vou usar o termo certo, a questão da projeção, porque muitas vezes um pai ou um pai não tem muitos sentimentos nobres para com o filho ou o filho para com o pai, mas muitas vezes é a imagem que ele tem daquela pessoa. Eu conheço e posso me colocar nessa situação. Eu conheço pais e filhos, mães e filhas que moram juntos, moram na mesma casa há 30, 40 anos e não se conhecem. Não se conhecem. Tem uma imagem mental do outro baseado muitas vezes em pontos fracos de si próprios ou em pontos egóicos de si mesmo. Você já pegou algum caso assim? Justamente, né? Dentro da programação neurolinguística, nós estudamos justamente esse ponto, né? Nós entendemos que uma pessoa só consegue compreender o mundo segundo as próprias referências que ela tem na sua mente. Então, se eu falo aqui a palavra cachorro, cada um que está ouvindo esse programa vai imaginar um cachorro. E cada um vai imaginar um cachorro diferente. E vai imaginar segundo o seu próprio entendimento do que é isso, né? Então, se com uma palavra simples como essa, né, gera entendimentos tão diferentes, um pode pensar no poodle, o outro pode pensar num cachorro bravo, o outro pode pensar num cachorro pequeno, outro num grande, um num branco, outro num preto, e assim por diante, né? Um com muito pelo, outro com pouco, e então cada um vai imaginar alguma coisa, né? Quando nós estamos falando de relacionamentos familiares, acontece da mesma forma. Então pode acontecer de dois irmãos gêmeos terem uma percepção totalmente diferente do mesmo pai, né? Um dizer, não, o papai estava sempre presente na nossa vida, na infância, e o outro pode dizer, não, o papai nunca estava presente, né? Então um se lembra muito bem das vezes em que o pai esteve presente, e o outro se lembra muito bem das vezes em que o pai não pôde estar e que fez falta para ele. E são dois irmãos gêmeos que estavam praticamente juntos a todo momento, nos aniversários, nas festas, enfim. Então, as referências que cada um cria, elas são muito particulares em função do que cada um tem na sua própria mente. É aquilo que a gente chama do mundo subjetivo. Não é? Nós não sabemos exatamente o que é o mundo real, nós sabemos o que é o mundo através das percepções que nós temos dos nossos órgãos dos sentidos. Então, se eu olhei para um lado, eu vi alguma coisa, né? Se meu irmão gêmeo olhou para o outro lado, ele viu outra. Então, ele registrou já outra informação do mundo naquele momento. E assim continua, e assim vai sendo formado o registro do mundo, né? Através daquilo que nós percebemos. Então, se uma pessoa, e é muito comum isso, né? Uma pessoa é muito ciumenta, eu vou dar um exemplo simples, né, de ciúmes. Uma pessoa é muito ciumenta, ela pode ver, né, qualquer ação, né, da outra pessoa através da lente dos ciúmes, né? Então, o que é o ciúmes? Às vezes a pessoa está se sentindo rejeitada, né? Então ela sente que ela pode ser trocada por alguém outro, ou que ela sente muita insegurança. Então ela projeta qualquer ação, né, de uma pessoa que ela gosta como algo que vai ser uma ameaça para ela. Então é um filtro, a gente chama isso de filtro, né? Um filtro que percebe o mundo segundo aquele filtro. Uma pessoa que tem uma fobia, às vezes fobia de barata, por exemplo, eu já vi casos assim, a pessoa me relata que a barata vai engolir ela. Quando eu converso com ela, ela racionalmente sabe que a barata é muito menor do que ela, mas ela tem uma percepção de que ela pode ser engolida pela barata, emocional inclusive. Então ela vê baratas através desse filtro, e é claro que ela tem pânico, né? Porque
filtro desses, realmente a barata se torna muito perigosa. Não é? Então, a gente está dando risada aqui, mas é sério, né? E às vezes a pessoa sofre muito com algum filtro que ela tenha que pode deixá-la mal, né? Então, voltando no ponto do relacionamento dessa pergunta, Flávio, é claro, sim, todos olhamos os outros segundo os nossos próprios filtros, né? Quando nós começamos a ter essa consciência, nós às vezes podemos nos perguntar, mas espera aí, o outro realmente estava querendo, né? Qual era a intenção dele? Ele estava querendo realmente me agredir? Ou essa foi uma forma de expressão dele natural? E aí eu começo então a entrar no mundo, né, da reflexão, no mundo da consciência, no mundo do amor, porque eu sou obrigado, né, a rever tudo aquilo que eu penso e fazer um upgrade, vamos dizer assim, né, nas minhas crenças, nos meus filtros, no meu modelo de mundo, para que eu me torne então uma pessoa melhor, mais amorosa, mais flexível, mais criativa e mais presente. Pô, alguma vez você já pegou algum caso de incompatibilidade religiosa, não espiritual, religiosa entre membros da família? Já aconteceu algum caso desse com você? Já aconteceu, é muito comum, né? É uma pessoa que começou a frequentar a Umbanda e na religião, na família, a religião predominante é católica e a família então não aceitou, não né, gostou, né, desse meu cliente estar frequentando a religião da Umbanda, não é? E era uma pessoa maior de idade, né? Então já dona, vamos dizer assim, da sua vontade, da sua vida e do seu caminho. E a questão maior, sabe, Flávio, era o incômodo, né, de querer agradar. Então a pessoa dizia assim para mim, eu quero frequentar Umbanda, mas eu quero agradar minha família. E eu fiquei no conflito, né? Como é que eu faço? Porque eu não quero desagradar os meus pais, porque eu estou frequentando uma outra religião. Mas eu quero frequentar uma outra religião porque essa que faz sentido para mim e não a religião que a minha família segue, não é? E como que eu faço, não é, para isso? Então o primeiro passo foi realmente trabalhar com essa vontade, essa necessidade, né, de querer agradar, de ter que agradar, de se sentir culpado de não estar agradando, né? Porque veja só, quem está se afastando, né, de uma pessoa é quem faz as suas escolhas ou quem não tolera as escolhas dos outros, né? Quem é o agente de afastamento aí? Né? É aquele que está sendo autêntico e seguindo a sua verdade do seu coração? Ou é aquele que tem uma opinião formada sobre como o mundo tem que ser e não tolera que uma pessoa da sua família veja o mundo de uma outra forma, tenha uma outra opinião, tenha uma outra religião e queira seguir um caminho diferente, né? Então, quando nós começamos a perceber isso, um passo seguinte é mostrar para essa pessoa que está fazendo uma escolha autêntica e querendo seguir a sua vida e que aceita que outros tenham uma outra forma de ver, né? Nós começamos a mostrar para essa pessoa que essa é uma pessoa que está sendo uma luz no mundo, né? Porque ela está trazendo o outro para uma reflexão, não é, do que é o preconceito e de como que ela pode ter um amor incondicional. Então toda vez que alguém mostra para o outro uma realidade diferente, mesmo que esse outro não aceite, essa pessoa está ajudando o mundo a ser um mundo melhor, a ser um mundo mais livre de preconceito e de maior amor. E eu acredito que essa foi uma das grandes sacadas que o nosso querido Deus, Pai, Mãe, Criador, foi uma grande sacada que ele teve quando ele criou a estrutura familiar, porque todos, e
e aí eu vou generalizar, todos os filhos, de alguma forma, em algum grau, dentro de um contexto filosófico, eles vêm para quebrar antigos paradigmas. Sempre é assim, o novo, ele renova. E muitas vezes o antigo não permite que esses paradigmas sejam quebrados. Eles se defendem esses pontos de vista a ferro e fogo e não permitem que o novo entre. Isso é uma manifestação arquetípica que se reflete aí em quase todos os campos da sociedade. Não vou nem ficar só restrito à família, mas a todos os campos da sociedade. O mais latente aí é a nossa infeliz política, que você vê no Congresso Nacional. Tem algumas pessoas ali que, se levantarem a mão, Papai do Céu, nosso divino Criador, puxa, porque já estão realmente fazendo hora extra ali, mas não querem permitir que novos conceitos, não querem permitir que os paradigmas sejam quebrados. Na religião, nas doutrinas religiosas também, a mesma coisa. Tem muitos terreiros antigos que não querem que os paradigmas sejam quebrados. E isso vai contra o contexto da evolução. Porque como é que a gente pode evoluir se não reorganizar as informações e optar, não, isso aqui realmente não é mais verdade, isso aqui realmente não é algo funcional, não entra mais em ressonância com a vibração da nova era, não, isso eu não quero. Então, eu particularmente vejo a estrutura da família como uma grande metáfora. Uma grande metáfora, porque, infelizmente, dentro dessa hierarquia piramidal e militarizada que nós vivemos, parte do paradigma de que os pais ensinam os filhos, os pais educam os filhos, os pais direcionam os filhos. E muitas vezes a metáfora aí é outra. Os filhos educam os pais, os filhos direcionam e os filhos doutrinam os pais. Como? Através de uma didática, de uma metodologia? Não. É simplesmente sendo o que eles são. Representações do novo. Faz sentido isso, Paulo? Faz muito sentido quando nós nos colocamos como seres em evolução, não é? A premissa de ser uma pessoa em evolução é aprender, não é? E nós aprendemos sim o tempo todo com todas as pessoas à nossa volta. Aprende-se com todo mundo, aprende-se com aquilo que se lê, com aquilo que se ouve, com aquilo que se vê. Aprende-se principalmente com o diferente. Não é? Quando você está fazendo igual, sempre a mesma coisa, da mesma forma, você vai ter sempre os mesmos resultados. Não é? E aí condiz com o processo de evolução. E isso é muito bom para uma série de coisas, né, que é importante, né, para que você consiga viver no dia a dia. Tem uma série de coisas que são rotina e que precisam existir, não é? Para que você possa então deixar que outras mais importantes te ensinem, né, e te mostrem novos caminhos e novas formas de ver, não é? Eu fico muito feliz de estar no planeta Terra nessa época, porque é uma época onde as coisas mudam muito mais rápido, onde as pessoas precisam ser muito mais flexíveis, criativas e se adaptar cada vez mais rápido às novas realidades, aos novos desafios, aquilo que está sendo proposto, né? As gerações que vêm, elas simplesmente vivem, né, o novo e trazem o novo, e quem quiser se adaptar, se adapta, quem não quiser já ficou para trás, né? Então é muito bom isso, porque nos obriga o tempo todo a repensar, a reavaliar nossas crenças, nossos paradigmas, nossos valores e encontrar novas respostas para esses desafios.
não é? Respostas que, com certeza, nos desafiam a amar mais, não é? Nos desafiam a estar mais presentes, mais atentos, mais conscientes, que nos desafiam a dar o melhor de si. Então, meus queridos irmãos, você que se percebe numa família, você que é completamente espiritualizado e veio numa família completamente materialista, você que tem a consciência da nova era e veio numa família completamente fundamentalista, entenda que nada é por acaso e essa conjunção, na verdade, foi uma grande oportunidade que o universo está dando para todos os envolvidos para que os paradigmas sejam quebrados e que todos evoluam mutuamente, cada um naquele campo, cada um naquele sentido. Usei o termo sentido porque nós somos seres céticos elementarizados e cada um vai evoluir naquele sentido que é necessário na caminhada individual de cada um. Então, meus queridos irmãos, fiquem aí com a reflexão de que para que a evolução se torne algo possível, nós precisamos deixar os paradigmas serem quebrados. Para que nós possamos evoluir, nós precisamos, com consciência, trocar o velho pelo novo. Nós precisamos, de forma harmônica, deixar fluir, não travar o processo evolutivo. Então, meus queridos amigos, vamos olhar para as nossas famílias, vamos olhar para os nossos familiares como grandes oportunidades que o universo, que o nosso querido Deus Criador nos proporciona para que a gente possa resolver os contratos antigos, experienciar o amor que muitas vezes deveria ser incondicional e para que os paradigmas sejam quebrados e nós possamos evoluir de forma harmônica, equilibrada e saudável. Tudo isso que eu falei, na verdade, foi o que nosso querido Mestre Jesus fez ao ressuscitar. E é esse o convite que eu faço a todos vocês, meus queridos irmãos, nessa Páscoa de renascimento. Vamos renascer como seres humanos novos, como espiritualistas novos, como familiares novos. Vamos evoluir o nosso conceito de família, vamos evoluir o nosso conceito de religião, vamos evoluir nosso conceito de espiritualidade e vamos evoluir principalmente os nossos conceitos de ego e de amor. Vamos colocar o nosso ego 100% a serviço da centelha divina e eu tenho certeza absoluta que nós vamos co-criar ou criar em conjunto com Deus uma realidade amorosa, uma realidade evoluída, uma realidade equilibrada. Então, nessa Páscoa de renascimento, eu, Flávio Salazar, deixo aí o meu abraço fraterno para você que está me escutando e que eu considero meu irmão. Considero meu irmão e nas minhas orações fique sabendo que eu agradeço a existência de cada um de vocês, porque se um de vocês não estivesse encarnado, toda a realidade seria diferente em algum ponto. Todos vocês são importantes para que essa malha da realidade, esse tecido da realidade seja costurado do jeito que ele é. Então, se hoje eu sou o que eu sou, é porque você é o que você é. Então, meu querido irmão, eu agradeço muito a oportunidade de estar encarnado nessa realidade junto com você. Agradeço a oportunidade que você nos deu de entrar aí nos seus carros, nas suas casas, nos seus locais de trabalho. Deixo aí um abraço fraterno ao nosso convidado
nosso querido irmão, pai Franz Meyer, que por motivos familiares não pôde estar presente aqui hoje no Papo Espiritual, não pôde estar presente fisicamente, né? Porque o Franz, ele tá sempre aí presente com a gente, nos nossos pensamentos, no nosso coração. Realmente é uma figura, um sacerdote de Umbanda aí fenomenal. Eu brinco que ele é daquele tamanho todo, ele é um negão de 2 metros de altura para acomodar o coração dele, que é tão grande que não caberia, por exemplo, num corpo de 1,60 m, 1,70 m. Então, querido irmão Franz, você que não pôde estar conosco hoje, mas que eu tenho certeza que está nos acompanhando, você está representado aqui nos nossos estúdios, e gratidão a todos vocês, irmãos, que estão encarnados, que me ajudam a cada dia a evoluir, a quebrar meus paradigmas, e uma ótima Páscoa de renascimento. Vamos renascer, vamos ressuscitar a humanidade, vamos restaurar o planeta Terra. Gratidão a todos, axé para quem é de axé, namastê para quem é de namastê, arro para o povo da floresta, e até a próxima semana. Até a próxima semana, uma sexta e um fim de semana de muita luz para todos. Feliz Páscoa! Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.